Olá, tudo bem? Bem-vindos ao TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e profissionais com deficiência que desejam trabalhar no mercado corporativo. Como a gente sempre faz, vou me autodescrever e também vou fazer o mesmo convite para a minha sócia e para o nosso convidado ilustre. Bom, sou um homem alto, branco, cis, hétero, estou usando um óculos de grau preto, cabelo curto, barba bem feita, ao invés da minha tradicional camisa azul, seja ela azul bebê ou azul com listras. Estou usando uma camisa hoje cinza com listras pretas, uma calça jeans e estou sentado na tradicional mesa de podcast no estúdio de podcast. Se você nunca viu o que é um estúdio de podcast, imagina uma sala preta com muitas luzes voltadas para o nosso rosto e com um monte de gente olhando para a nossa cara. Aqui do meu lado tem a Mariana Pereira, que vai se autodescrever. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo e assistindo a gente. Super prazer estar aqui com vocês. Sou a Mari Pereira, sou uma mulher branca, cis, hétero, baixinha, tenho meu 1,60 m. Tô de rosa com preto hoje, de cabelo solto, com óculos. Tô aqui ao lado do Edu e na frente nosso convidado Thiago. Super prazer ter você aqui, Thiago. Thiago, antes de você se autodescrever, vamos dar um pequeno spoiler. Ele é especialista na construção, operação e comercialização de data centers. Thiago, agora você pode se autodescrever, porque eu já fiz uma pequena introdução sobre quem é você. Perfeito. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Thiago, sou um homem de 1,75 m, cis, hétero, branco, estou usando um terno azul, camisa branca, meu cabelo e minha barba são curtos. Thiago, obrigado pelo seu tempo. Antes de mais nada, para quem é muito leigo como a gente, explica o que é um data center e por que ele é cada vez mais importante na nossa vida, no nosso dia a dia, sobretudo no uso de tecnologias. Um data center é um local onde as empresas levam as suas infraestruturas de TI para fazer o processamento dos seus processos, das suas atividades, do core, muitas vezes das suas empresas, e armazenamento de dados. Muito mais do que no passado, os data centers hoje se tornaram um hub para o desenvolvimento e para a alavancagem das novas tecnologias que vêm surgindo no mercado, como inteligência artificial, machine learning, e também uma peça fundamental para o avanço da economia das cidades e dos países. A gente sempre escutou, eu pelo menos sempre ouvi falar que o data center era um negócio sempre muito tecnológico, muito distante. Eu mesmo acho que eu nunca vi um. Como é que você começou? Você é formado em quê? Como foi o teu começo nessa área? Bom, minha formação é engenharia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Conto aí com 3 MBAs, o último estou em vias de concluir, e algumas especializações no setor. Eu, quando iniciei a minha vida acadêmica, nem sempre estive na área de engenharia elétrica. Eu comecei cursando um curso que se chama Engenharia de Minas, que trata especificamente de mineração, tratamento de minérios. E em algum momento ali da minha carreira acadêmica, eu decidi dar um salto quântico e mudar para algo que foi tomando ali o meu coração, que era a engenharia elétrica. Então, de base, eu sou um engenheiro eletricista. Eu já trabalhei em muitos segmentos, já fui programador, já trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, focado especificamente na área de qualidade de energia. Já trabalhei com grid computing, grid research, em projetos internacionais. Já trabalhei com segurança de informação, mas a minha história com data center ela começa em 2011, quando eu vim trabalhar numa grande construtora do cenário nacional para construir um data center que à época era um dos maiores da América Latina e que acabou sendo um dos primeiros Tier 3, que é uma certificação do Uptime Institute, tanto em construção, desenho e posteriormente, um pouquinho depois, em operação, graças à operação que a gente armou e estruturou
dentro desse data center. Você fala construção, estava no terreno mesmo. Perfeito, não. Quando eu cheguei, a gente tinha um esqueleto do prédio, né, armado. Caramba. E eu cheguei para gerenciar ali toda a instalação de missão crítica do prédio, que seriam as infraestruturas que suportariam o core do negócio, que é a sala de piso branco, né, a sala onde ficam os equipamentos de TI do data center. Iniciei como engenheiro, eletricista, né, canteiro de obra, vivendo ali em container, analisando o projeto, conduzindo equipes bastante operacionais, né, para execução de infraestrutura mesmo, montagem de equipamentos. E rapidamente eu evoluí ali para startar toda a operação do site e migrar um pouquinho para essa área de operação. E desde então eu fiquei bastante num ciclo bastante conturbado entre construção e operação, né? Então, a hora eu estava conduzindo construções, ampliações de novos data centers ou de infraestruturas afins, e hora eu estava ali armando e estruturando operações, principalmente para estas novas obras que eu acabava fazendo parte da construção. Em linhas gerais, nessa fase de construção, que tipo de cuidado de melhores práticas que é necessário tomar para a construção de um edifício como esse? Tem alguma coisa de diferente que a estrutura de um data center tem, de que talvez outros prédios tenham? Ou é quase tudo igual nessa fase? Não, data center você tem um cuidado muito grande com qualidade das execuções. Obviamente, um projeto bem feito, um projeto bem estruturado, ele é essencial para que você tenha um resultado final adequado. E o engenheiro ou o gerente de obras, se ele tiver uma visão de operações, ele vai estar muito mais preparado para promover reengenharias ou adequações de projeto que vão ser essenciais no momento de startar a operação do site. Porque muitas vezes quem apenas constrói não tem a visão das dores da pessoa que opera o data center. E às vezes são coisas simples, mas que para você promover, para você consertar depois da obra pronta, é muito mais difícil, né? Demanda uma energia muito maior do que aquela que você colocaria ali para fazer uma simples correção no momento da implementação. E Thiago, você falou um pouco das dores, né? Quais são as dores de um gestor de um data center? Bom, um gestor de data center, ele frequentemente se depara com problemas, com vícios de construção relacionados à mantenibilidade dos equipamentos, posicionamento dos equipamentos, infraestruturas que possibilitem você fazer uma manutenção concorrente de forma mais eficaz, né? Então, muitas vezes, um pequeno insight de um profissional que tem a visão de operação, que conhece muitas vezes as demandas dos principais clientes, dos grandes clientes que compram serviços de data center, pode ser fundamental na hora de você desenvolver um projeto e construir esse site. Você falou sobre clientes, né? Que tipo de cliente que um data center tem? São qualquer tipo de empresa que tenha um volume alto de transações de dados tecnológicos? Outra coisa, quem é que se aluga espaço do data center ou se compra um espaço? Sim, existem algumas modalidades de contratação dentro de um data center. Você pode ter um data center colocation, que você aluga o espaço e o cliente coloca dentro daquele espaço, né, dentro da sala de piso branco, né, que a gente chama de Red Zone, a sua infraestrutura de TI, né, os seus servidores, os seus storages, né, os seus equipamentos de conectividade, suítes, etc., né, brocades. E ele é responsável por aquele equipamento que está ali. Você pode fazer o hosting de algum processo, então você é o dono do equipamento de TI
e aluga geralmente para um cliente de menor porte uma parte, né, um direito de uso de parte daquele insumo que você tem de TI. E você pode fazer também uma venda na modalidade wholesale, onde você entrega ali a casca e a gestão inteira do ambiente é do próprio cliente. Então existem várias modalidades em que você pode comercializar um data center. Voltando um pouquinho para a tua pergunta original, um cliente de data center é toda empresa que demande algum tipo de processamento de dados, né? Então, você veja, empresas do setor financeiro, como bancos, fintechs, elas precisam ter uma infraestrutura de TI, né, que vai processar todas as suas transações, todos os dados de seus clientes, etc. Isso vai estar dentro de um data center, seja um data center próprio, né, enterprise, seja um data center de terceiro, onde ela vai locar ali um espaço, né, em uma dessas modalidades que a gente comentou. Uma empresa de varejo também vai ocupar, né, tem os seus processos, sua base de clientes que ela precisa tratar dentro de um data center. Uma empresa de telefonia, idem, um grande hyperscaler como as gigantes Google, Amazon, Oracle, Microsoft também vão utilizar infraestruturas de data center e, de novo, né, dependendo do porte da empresa, ela pode ter data centers próprios, né? Ela pode ter data centers próprios e locar espaço em host collocations, né? Empresas como essas das quais eu vim e com as quais eu trabalhei, e ela pode fazer simplesmente só alocação em espaço. Vai depender da filosofia e da opção de cada empresa. Mas efetivamente no mundo moderno, praticamente qualquer empresa, né, que tenha um porte ali de médio para grande vai precisar ter algum tipo de infraestrutura dentro de um data center. Entendi. Tiago, faz mais de 10 anos que você trabalha nessa área. Quais foram as principais mudanças tecnológicas, evolução, quando a gente pensa em construção, operação e até comercialização? Bom, se a gente pensar num horizonte de 10 anos, eu arrisco a dizer que a maior mudança que houve de lá para cá foi a densidade de energia que os equipamentos de TI consomem dentro de um único rack, né? Então, se a gente fala que há 10 anos atrás um rack ele tinha uma demanda aproximada que variava entre 4 e 6 kW, hoje nós já começamos a falar em racks comuns, né, racks corriqueiros de 20 kW. O que é um rack? Desculpa te perguntar. O rack é como se fosse uma estante, uma prateleira ali, né, fechada, né, quadradinha, onde você coloca todos os seus equipamentos de TI nas gavetas. Né? É aquilo que a gente vê nos filmes, né? Que parecem aqueles rádios antigos, não sei se as pessoas vão lembrar, mas o rádio que a gente botava no carro, como se fosse um armário, geralmente. Era um toca-fita. Era isso. O botãozinho puxava. Exato. Geralmente 80 centímetros de frente, 1,60 de profundidade, uns 2 metros de altura. Em linhas gerais, quantos racks um data center médio tem? Só pra gente ter uma ideia. Puxa, varia, né? Você tem data centers que podem ter 2.000 racks. Nossa. Você tem data centers menorzinhos, pequenininhos, que podem ter 200 racks. Isso varia muito com o porte de cada data center. Tá? Pois bem, eu estava explicando um pouquinho sobre a densidade de energia. Então, no passado a gente via essas densidades mais baixas. Hoje a gente já vê corriqueiramente racks com 20 kW e para as aplicações mais recentes, no âmbito de IA e Machine Learning, a gente já vê racks que consomem 50 kW, às vezes até 100 kW, os mais recentes, e para algumas aplicações mais intensivas. Então, desse incremento de consumo dos equipamentos, de adensamento da energia dentro de um espaço muito pequeno, decorrem todas as outras mudanças que são necessárias na infraestrutura. Por exemplo, quando você fala que você tem um rack que vai consumir tudo isso de energia, certamente o peso desse rack vai ser maior. Então a estrutura de suporte
desses equipamentos tem que ser diferente, né? Se utilizava muito piso elevado no passado, hoje já existe uma tendência para não se utilizar piso elevado, se colocar o rack apoiado diretamente no piso de concreto. Antigamente você não falava em refrigeração por líquido. Hoje o que se fala para atender essas novas demandas de energia é o liquid cooling, né? Que pode ser até dividido em 3 principais vertentes. Aí você tem o liquid cooling por immersion, onde você mergulha o seu equipamento de TI dentro de um tanque de um fluido específico, né? Que consegue conduzir eficientemente o calor daquele equipamento, mas isso não é muito difundido ainda, tá? Porque tem algumas barreiras de entrada bastante importantes, né? Depende da aceitação dos fabricantes, dos clientes, a tecnologia precisa ser ainda um pouco aprimorada. Você tem um liquid cooling rear door, que você coloca o líquido refrigerante na porta do rack. Então o ar que está sendo insuflado para refrigerar aquele equipamento, ele é refrigerado ali na cara do gol, ali perto do equipamento que está gerando calor. E você tem o liquid cooling direct to chip, que é o que, na minha visão, tem caminhado a passos mais largos atualmente, que é a refrigeração que manda o líquido de refrigeração fazer a troca de calor diretamente ali no chip, que é o principal elemento gerador de calor dentro de um equipamento de TI, né? Seja ele uma CPU, né? Seja ele uma GPU, né? Que é a placa gráfica, que hoje é o coração aí das tecnologias de inteligência artificial. Então, essas são as principais inovações que você observa de um data center de 10 anos atrás para um data center atual. Isso no âmbito, né, no aspecto tecnológico. Quando a gente fala ali na visão de negócio, a gente também tem uma pressão muito grande para se adotar práticas de sustentabilidade, práticas ESG. E aí eu posso citar como principal delas a descarbonização, né, das nossas instalações. O que isso quer dizer? Você comprar energia, você utilizar energia de fontes que sejam renováveis. E no Brasil a gente é bastante privilegiado nesse aspecto, porque a gente tem uma matriz essencialmente hídrica, e a gente tem muita área de insolação, muita área com abundância de ventos para utilização de energia eólica. Nesse sentido também muitas empresas têm usado, principalmente aqui no Brasil, a autoprodução, né, que elas vão ser praticamente sócias ali de uma planta eólica, de uma planta solar, e vão realmente alcançar o net zero, né, que é a descarbonização total, pelo menos no que tange a produção de energia. E seguindo ainda ali no ESG, você tem que as empresas que estão na vanguarda e que precisam adotar práticas sustentáveis têm olhado muito para o social. Por quê? Porque o data center ele demanda uma mão de obra especializada, muito especializada, que hoje em dia é difícil de se encontrar no mercado. Então, as empresas que querem sobreviver nesse ambiente têm que começar a olhar para o fomento de formação de novos profissionais, ou seja, fazer convênio com escolas, promover cursos de formação, trazer profissionais, né, com baixo nível de formação para dentro da sua organização e promover treinamentos internos. Então tudo isso é imprescindível para que a gente tenha ali uma indústria sustentável no médio e longo prazo. Quanto em média que custa a construção de um data center? Para ter uma ideia básica de custo, sim. Bom, isso vai variar, né? Isso depende muito. É uma pergunta, assim, aquela pergunta de 1 milhão, né? Sim. Mas vamos lá. O que influencia no custo de um data center? O porte do data center, obviamente, o local onde ele é instalado, onde ele vai ser construído, o nível de redundância que você quer conferir às suas instalações, quão robusta vai ser a sua instalação. E isso a gente tem algumas
algumas métricas de mercado que a gente pode utilizar para graduar, né? Por exemplo, o Uptime Institute utiliza Tier 1, 2, 3, 4, né? E tudo isso impacta profundamente no custo do seu data center. A modularidade também é outro fator que impacta no custo do seu data center. Se você for fazer um data center, se você for construir um data center é um custo. Se você for fazer um data center modular em container é outro custo, geralmente é um pouco mais caro. Mas tipicamente, assim, para não deixar você sem resposta, um data center a gente pode usar um balizador aí de algo como $10 milhões por megawatt, é um bom balizador, né? Obviamente respeitando todas essas nuances, né, que pode interferir no preço dessa infraestrutura. $10 milhões por 1 megawatt. Correto. Em média, quantos megawatts tem um data center? Em médio. Precisa dar uma resposta precisa. Então, é aquilo que a gente falava, né? Há 10 anos atrás, um data center robusto era um data center que é de 5 a 10 megas. Hoje, para as novas aplicações, a gente começa a brincar com 100 megawatts. Caramba! 100 milhões? 100 milhões? Para as novas aplicações, né? Obviamente que a $100 milhões dá uns 600 milhões de reais. Obviamente que a indústria ainda está se adaptando, sim, né? Sim. A esses novos desafios, tanto de custo quanto de necessidade de mercado. Então, existem muitas empresas aí consolidadas no mercado que têm avançado a passos um pouquinho mais modestos, construindo sites de 40 mega, 50 mega. Mas a gente vai chegar lá, né? Hoje, o que eu ouço dos grandes hyperscalers que precisam avançar com seus processos e criar novos sites, principalmente para treinamento de IA, para processamento de inteligência artificial, eles têm demandado aí potências mais agressivas. É que o mercado ainda não está conseguindo responder adequadamente atualmente. Mas se fosse pelo cliente, um site de 100 megawatts seria o ponto de partida. Caramba, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ô, Thiago, e você falou bastante no seu discurso sobre redundância, né? E eu tô aqui me perguntando, o que pode dar errado dentro de um data center? Quais são os riscos envolvidos, tanto na implantação quanto na gestão do dia a dia? Porque eu não conheço um data center que exista em grandes regiões, cidades, né? Eles geralmente estão afastados. Ou parte deles serem afastados das regiões é por conta de riscos operacionais? Por que eles não estão em grandes regiões? E quais são esses riscos? Não, vamos lá. A sua pergunta é um pouco ampla, né? Mas um data center, ele está sujeito a uma miríade de riscos sem fim. Sem fim. O data center é um mundo ali onde você tem geração de energia, você tem equipamentos para propiciar energia estabilizada, que são os no-breaks, as UPS. Você tem sistemas de refrigeração com equipamentos mecânicos como chillers, bombas, torres de resfriamento, tanques de termoacumulação, subestações, painéis elétricos. Então, assim, você tem uma infinidade de coisas que podem dar errado. O que você faz para mitigar os riscos dessas coisas darem errado? Você cria instalações que são redundantes, ou seja, instalações que conseguem manter o serviço para o cliente final, mesmo que algo falhe, porque você vai ter ali um sistema redundante que vai assumir a operação de forma transparente para o seu cliente, né, sem interromper o serviço. Então esse é o mote do data center, esse é a vocação do data center. Agora, falando em que pode dar errado, você não necessariamente pode ter problemas só na sua infraestrutura, você pode ter problemas de operação. Erros operacionais, eles são comuns, e para isso você precisa ter uma operação robusta, né, com procedimentos bem estabelecidos, com rotinas de revisão de procedimentos constantes, com drills, né, que são simulações de falha rotineiras para que a sua equipe fique de fato preparada e saiba o que fazer na eventualidade de uma crise, de uma emergência.
sob o ponto de vista climático, existem intempéries para as quais o data center tem que estar preparado. O Brasil é um país bastante privilegiado nesse sentido. A gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, mas ainda assim a gente tem condições de clima às vezes adversas, como ocorreu recentemente em São Paulo, aí, que deixou metade da cidade apagada, né, como ocorreu no sul, com alagamentos. Então, nesse sentido, quando você constrói um data center, você tem que estar atento a todas essas peculiaridades, principalmente na seleção do local onde você vai construir. Então, geralmente, um data center ele não é construído em regiões susceptíveis a alagamentos. Ele é construído com uma estrutura robusta para aguentar ventos de uma intensidade um pouco maior, né, de até uma intensidade moderada. Obviamente, no Brasil, a gente não tem aquelas infraestruturas certificadas, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu geria um data center em Miami, que o telhado, toda a infraestrutura do data center, ele tinha que ser resistente a furacão. Sim. Então, você tem uma certificação própria, né, e uma técnica própria de construção para resistir às intempéries que são comuns naquela região. Um data center, a gente procura deixar ele fora de rotas de voo, se bem que hoje em dia isso é muito difícil, né, mas para evitar qualquer tipo de acidente aéreo, longe de grandes centros que possam ter algum tipo de tumulto, revolta popular ali, que, né, atrapalhe o dia a dia das operações. Obviamente essas duas últimas já hoje em dia são características que são mais difíceis de se conseguir. A gente até releva se o site ele tem principalmente uma boa disponibilidade de energia, e está localizado ali numa região que muitas vezes propicia incentivos fiscais e tem uma boa rota de acesso ali tanto para pessoas, né, que você tem uma disponibilidade de profissionais qualificados para te atender e possa receber os teus equipamentos, teus insumos, uma cadeia logística razoavelmente adequada. Então isso você considera de maneira majoritária. Perfeito. Tiago, muita coisa pode dar errado numa operação, pelo que eu entendi, 24/7. Sim. Quais são as ferramentas, metodologias, processo que você utiliza para mitigar qualquer tipo de risco? Conta pra gente como é que um dia a dia típico seu, por exemplo. Bom, eu vou falar um pouquinho da operação, do que você precisa para que uma operação rode sem intercorrências. Primeiro ponto é você ter uma seleção de profissionais muito bem feita, né? Uma avaliação de background daqueles profissionais para garantir que eles estejam aptos a operar o site. Segundo ponto, você, como eu já mencionei, ter procedimentos operacionais bem redigidos, né, com uma gestão de mudanças bem estabelecida para que as mudanças ocorram sempre, né, pautadas na técnica mais adequada, né, com um aviso de todas as partes envolvidas para que nada ocorra de forma inadequada. Então você tem os SOPs, os EOPs ali, os MOPs, que precisam estar bem redigidos. Você precisa ter uma rotina, um plano de manutenção muito bem executado. Então o teu plano de manutenção tem que considerar as manutenções mais superficiais até as manutenções mais especializadas, né, que via de regra são realizadas pelos fabricantes ou por dealers autorizados, né, que têm todo o ferramental adequado para que aquilo ocorra da maneira correta. Obviamente, né, para que você tenha essas manutenções bem realizadas, você precisa ter contratos bem redigidos, né, com SLAs, com tempos de atendimento adequados à sua operação, e que contemplem tudo o que é necessário para que aquele equipamento passe a sua vida útil sem grandes intercorrências. Veja, eu acho que essas são as principais características que você precisa ter no âmbito de operação e manutenção para que você não tenha grandes surpresas, né? E quando eu falo de manutenção, eu não falo só de manutenção corretiva, tá? A gente fala de manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva, que é aquela que antevê as falhas antes mesmo delas ocorrerem através do monitoramento de parâmetros dos seus equipamentos.
É quase uma indústria, né? A gente falou de uma orquestra, né? Eu acho que é muito risco junto, é muita coisa que pode dar errado junto ao mesmo tempo, né? Sim. Geralmente, quantas pessoas trabalham num data center médio? Veja, as perguntas que, né, são sempre, nunca tem uma resposta única, né? O nosso mercado é um mercado muito extenso e existem filosofias de comercialização, filosofias de condução, de operação, de manutenção, que são diversas e são distintas. Então, por exemplo, hoje você vê algumas empresas que optam, né, pelo outsourcing. Então, elas terceirizam a maior parte do seu corpo técnico. Desde as empresas residentes, que vão dar o primeiro atendimento para intercorrências dentro da sua infraestrutura, até performar toda a operação do site, né? E aí você vai ter contratos com essas empresas de manutenção que a gente chama de L1, você vai ter outros contratos com empresas de manutenção especializadas, que são L2, via de regra, como eu falei, fabricantes ou dealers autorizados, que vão fazer uma manutenção mais profunda, né, muitas vezes com parada, com equipamentos especiais, às vezes tem que tirar o equipamento do seu site e levar para um local adequado para dar esse tipo de manutenção. Então, essa é uma filosofia. Outra filosofia é a filosofia do insourcing, né? Você vai internalizar toda essa mão de obra, né? A exceção das manutenções muito especializadas, que eu comentei, que são as L2, você coloca todo esse time dentro de casa para dar suporte às suas operações e às suas manutenções. Quando você fala do insourcing, você vai ter um controle maior sobre a qualidade do que está sendo feito, sobre o que está sendo executado, sobre os seus procedimentos, né, sobre a confidencialidade dos seus processos, mas em contrapartida você desloca o break-even point, né, você vai ter um investimento maior inicialmente e consequentemente um retorno mais longo, né, mais demorado daquele investimento. Para esta segunda opção, você precisa ter equipes temáticas, né, uma equipe de engenharia. Dentro da equipe de engenharia você tem os engenheiros que são mais focados nos equipamentos mecânicos, outros nos equipamentos elétricos. Você vai ter um meio termo ali que é o eletromecânico. Você vai ter um engenheiro focado em automação e monitoramento, né, que é uma parte essencial de um data center hoje em dia. Você vai ter que ter uma equipe especializada em sistemas de segurança, de combate a incêndio, etc. Você vai precisar ter uma equipe de segurança física propriamente dita, né, para evitar qualquer tipo de intrusão, invasão dentro da sua área sensível. Né? Você precisa ter uma equipe de cibersegurança, se você está provendo para o seu cliente a conectividade também. E, de novo, né, existem data centers que não provêm a conectividade, só entregam ali espaço, refrigeração e power, né, e deixam que o cliente conduza toda a parte de conectividade. Mas isso hoje eu acho que é um pouco exceção de mercado. Geralmente o data center, o host colocation, ele vai te propiciar ali um backbone, uma meet me room, todo um serviço ali para que o cliente também compre a conectividade do dono do data center, porque isso é uma fonte de renda bastante expressiva, diga-se de passagem, né, para os proprietários de data center. Mas enfim, você precisa ter uma equipe bastante robusta. Então, vou te falar, um data center ali de médio porte, eu estimaria, considerando todo o back-office que é necessário, né, algo em torno de 100 pessoas ou mais. Né? Já não é uma microempresa. Exato. Porque você tem que, né, para suportar tudo isso, você tem que ter, né, como eu falei, uma equipe 24/7, né, para olhar a sua operação 24 horas por dia. Então, geralmente vai operar em turnos de 12/36, isso já te aumenta bastante o contingente que você tem que ter. Você vai ter que ter uma equipe de logística, você vai ter que ter toda a infraestrutura administrativa para suportar esses funcionários mais operacionais, mais técnicos. Então você tem que ter RH mais robusto, né? Você tem que ter um staff administrativo mais robusto. Enfim, não é uma tarefa trivial.
Você falou bastante de pessoas, né, Sim. Thiago? Você enxerga um apagão de talentos, como a gente vem enxergando em alguns setores de tecnologia? Isso é comum aos data centers, ou seja, a gente vai ter menos pessoas qualificadas ao longo do tempo para assumir posições estratégicas? Sim, isso é uma realidade já, tá? Isso é um problema que os gestores de data centers já enfrentam hoje em dia. A gente entrevista muita gente, mas é muito difícil você encontrar profissionais com os predicados necessários para operar nesse mercado. Então, não existe hoje uma faculdade de formação em data center, né? Você vai pegar um profissional com a base técnica sólida, robusta, e vai treiná-lo, né, nos processos, nas infraestruturas que você precisa para ter um data center operando de forma adequada. Não tem uma teoria, né? É tudo muito na prática. Porque o data center envolve tudo, né? Desde geração, refrigeração, estabilização de energia, civil, cara, tudo. Então é muito completo, né? O microcosmos ali onde está inserido o data center. Então hoje em dia os gestores já enfrentam dificuldades de encontrar profissionais com os skills adequados. Qual que é a nossa responsabilidade, né, como executivos desse setor? É justamente promover esse treinamento das sociedades onde a gente se insere, né? Fazer convênios com escolas, fazer treinamentos internos dentro da sua infraestrutura, promover, às vezes até cursos de especialização com algumas parcerias que você pode estabelecer nas suas regiões, justamente para que a gente tenha um futuro a médio e longo prazo sustentável, né? Para que a gente não passe, como você bem comentou, por um apagão de talentos dentro do nosso setor. Quando você vai fazer um processo seletivo, o que você busca nos candidatos? Você busca só qualificações técnicas, eventualmente soft skills? E quais são essas soft skills que você busca? Obviamente a gente busca uma base técnica sólida, robusta, né? E isso é bastante complicado. Muitas vezes a gente entrevista um profissional que tem uma formação técnica e ele não sabe o básico, né? Isso talvez seja uma deficiência aí do nosso sistema educacional, que, na minha opinião, precisa ser revisitado. Essa questão de aprovação contínua, sem prova, isso é bastante complicado. Quando chega na ponta, você precisa que o profissional performe e tenha minimamente uma base para poder avançar. Então, obviamente, a gente tenta verificar se o profissional tem aquela base e eu, na minha cadeira, sempre que eu fui contratar, procurei ver os potenciais que aquele profissional tem. Bem que você falou, os soft skills, né? Capacidade de comunicação, se o profissional tem a mente aberta, se ele é flexível, se ele está propenso, se ele está aberto a aprender novas metodologias, novos conceitos, muitas vezes tendo que desconstruir, né, coisas que ele sedimentou nas suas experiências pregressas para poder avançar dentro desse setor nosso, que é um setor extremamente dinâmico, né, que está sempre na vanguarda da tecnologia. E para pessoa que está ouvindo a gente ou assistindo e que é um líder de tecnologia e que quer ser um líder de data center, o que ela precisa fazer já, hoje, para conseguir chegar onde você chegou? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter muita força de vontade, né? Tem que entender que o profissional de data center é um profissional altamente demandado, porque é uma infraestrutura que não para, então ela opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Isso quer dizer que muitas vezes um profissional de data center ou de missão crítica, né, como a gente fala no jargão técnico, é um profissional que vai ser demandado fora de horário, que vai ter horas extensivas de trabalho muitas vezes, que vai ter uma demanda por uma cobrança por atualização, por estudo bastante forte. Então ele vai ter que estar sempre se reciclando e observando as tendências de mercado. Ele vai ter que ser um profissional hands-on, muitas vezes ele vai ter que sair da área de conforto dele e abraçar
novas tecnologias, novas metodologias, novos conceitos, mas acima de tudo é um profissional que ele tem que pensar fora da caixa, porque não adianta nada o profissional que quer ser um líder dentro desse segmento, ser muito bom tecnicamente, dominar todos os conceitos, se ele não tiver a percepção, o tato de entender que faz parte daquele ecossistema o cliente, então ele tem que deixar o cliente feliz. Muitas vezes o cliente faz solicitações que são solicitações que ultrapassam aquilo que está contratado ou que ultrapassam alguma razoabilidade dentro do contexto técnico, mas que para dar um conforto para aquele cliente ele vai ter que achar uma solução que deixa o cliente feliz. De outra forma, ele também tem que pensar fora da caixa, que não adianta ele querer ter a infraestrutura mais robusta do mundo, com os melhores equipamentos, se isso não for viável financeiramente. Então, o líder de data center ele tem que entender que por trás de todo aquele negócio, toda aquela indústria, existe um acionista, existe um investidor que precisa ter retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Então, ele precisa pensar sobre as margens, né, sobre não é só fazer funcionar, né? Sobre a eficiência do OPEX, né, dos teus custos de OPEX, dos teus custos de CAPEX. Ele precisa ter uma projeção lá na frente para saber que aquela infraestrutura dele vai ter custos de obsolescência com o decorrer dos anos. Ele precisa alertar, né, o cara que está por trás, o investidor, sobre aqueles custos que inevitavelmente vão vir em algum momento e fazer com que a organização se prepare, né, para arcar com esses custos, eventualmente fazendo um plano de substituição escalonado, né, ou um plano de manutenção progressivo para que aquilo não venha como um degrau em algum momento da vida útil do ativo, né, do data center. Então, ter essa visão holística, né, essa visão macro do negócio, para quem quer ser líder nesse segmento, é muito importante. Tá? Tiago, você falou em lucro, mais ou menos, qual é o retorno que um data center dá, em linhas gerais, só para a gente ter uma ideia? Eu vou te dar uma faixa, tá? Obviamente tudo varia e depende da mão de quem está operando, né, do tipo de infraestrutura que você tem, se ela é muito antiga, se ela é muito nova. Mas eu chutaria aí que um EBITDA de um host colocation está orbitando entre 45% e 60%. Excelente retorno. Excelente retorno. É que um investimento é sempre muito robusto, né? Sim, bastante expressivo. Né? Bastante expressivo. Qual foi? Mas veja, apesar do investimento da infraestrutura ser bastante impressionante, o investimento que os clientes finais executam com os equipamentos de TI que eles colocam dentro da sua infraestrutura, ele é muito maior. Sim. E muitas vezes é 5 vezes o valor que você coloca dentro da sua infraestrutura. Então, se você acha que gastar eventualmente 600 milhões de reais numa infraestrutura é bastante, é porque você ainda não olhou o custo dos equipamentos que o cliente está colocando lá dentro. Multiplicou por 5, né? Perfeito. Qual foi o teu projeto, talvez o mais desafiador que você já teve até hoje? Foram alguns. Alguns eu tenho um certo orgulho, né? Certo carinho por eles. Bom, meu primeiro projeto de construção de data center foi um deles. Foi um marco na minha carreira, né? A construção do meu primeiro data center, né? Então foi um data center Tier 3, um data center enorme, né? Ele era para ser inicialmente um data center enterprise. Então foi um data center que foi construído com muito esmero, ali, com muito cuidado, muito carinho, e me gerou bons frutos, porque da boa execução da obra, né, e do reconhecimento do trabalho que eu fiz, eu fui convidado para estruturar a operação desse data center. E aí que iniciou a minha jornada dentro, né, do mundo de data centers, porque eu tive num curto espaço de tempo, ali num intervalo de talvez 1 ano, a oportunidade de construir, né, de ter contato com todas as tecnologias que à época eram emergentes, né, tecnologias de ponta, técnicas de construção, e também tive a oportunidade de estruturar uma operação do zero. A primeira operação que eu estruturei, que alguns anos depois foi premiada ali como
uma operação certificada, se não me engano, acho que foi a primeira no país, certificada com o título de Tier 3 Gold do Uptime Institute. Quanto tempo demorou a construção desse data center? Até talvez ali o dia que você entrou, até o dia que você falou, cara, tá entregue. Olha, quando eu entrei no data center, a casca já estava feita, né? Toda a parte de fundação, que é bastante demorada, a construção civil já estava concluída. Então eu entrei realmente para fazer, né, para tocar as instalações dos equipamentos críticos da infraestrutura. Eu fiquei algo como 7 meses fazendo essas instalações até que elas pudessem ser comissionadas, startadas e a operação iniciasse. Tá. Você falou da certificação. O que leva em conta essa certificação? É uma série de parâmetros, né, e requisitos. Né? Vamos lá. Esse data center, que foi o primeiro que eu construí, ele foi certificado em 3 instâncias pelo Uptime. Então ele tinha a certificação de design, de projeto, né, a certificação de construção e a certificação de operação que veio depois. Né? Se não me engano, ele iniciou as suas operações início de 2012, a operação a certificação de operação veio, acho que em 2014, salvo falha da minha memória. Então, o que envolve uma certificação dessa? O projeto, eles observam se o projeto, de fato, ele é concorrentemente mantenível, né? Se ele atende todos os preceitos do Uptime Institute para que a operação, a infraestrutura, na eventualidade de uma falha, ela consiga ser resiliente e se reordenar para que as infraestruturas de backup assumam aquele serviço de forma automática. Um site standalone, que a gente chama. Né? Ele faz todas as suas reconfigurações automaticamente no caso de falha de um equipamento crítico. Então, o projeto observa isso, né? Se eu consigo, por exemplo, ou suportar uma falha, né, que é o que a gente fala de topologia N+1, ou fazer uma manutenção de determinado ativo, de determinado equipamento crítico, sem que eu pare o serviço, que é a manutenção concorrente. Então, sob esse ponto de vista, sob esse aspecto, você observa primeiro o projeto e depois vem um time do Uptime em campo, para certificar toda a sua instalação, ver se ela está construída conforme o projeto, as né? E performam uma série de testes, desliga o disjuntor tal, vamos ver se o painel de backup assume, desliga um chiller, vamos ver o que acontece com o sistema, vamos ver se a temperatura dentro da sala de piso branco se mantém, fecha uma válvula de diesel aqui, vamos ver como é que o sistema se comporta. Então são testes que são performados durante a certificação de construção. E posteriormente, na certificação de operação, que é a Gold, eles observam se vocês têm todos os processos redatados, né? Se você tem uma equipe bem treinada, se os equipamentos têm as sinalizações corretas para que você não induza o operador ao erro. Enfim, são basicamente, a grosso modo, bem superficialmente, isso que envolve uma certificação como Uptime. Obviamente, o Uptime não é a única certificação e nem a exclusiva certificação para infraestruturas. Existem outras certificações, como as certificações pautadas na norma TIA 942, que observam, por exemplo, de forma muito mais abrangente toda a sua infraestrutura de data center. E aí ela vai, inclusive, observar o que você tem no back-office, né? Se você tem processos, se você tem processos de revisão de documentos, se você tem tudo organizado, e aí você vai ter os ratings, né? Rating 1, 2, 3, por aí vai, para classificar a robustez da sua operação como um todo. Você falou algumas vezes na sala de piso branco, que é aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Realmente aquilo ali é o piso branco, com várias torres de
Hacks, vários hacks. Aquilo ali mesmo? Geralmente é. Antigamente o ambiente de data center, obviamente no piso branco, creio eu que se advém porque é uma sala limpa, né? Então você não tem poeira, particulado, poeira, sujeira, é uma sala muito restrita, né? E o que você vê nos filmes, coincidentemente, provavelmente são data centers mais antigos, sim, onde você vê os equipamentos sobre piso elevado, que geralmente é uma cor clara, um cremezinho, branco, então você acaba tendo essa confusão, mas enfim. A sala de piso branco é o core do negócio, onde ficam hospedados todos os equipamentos de TI que fazem os processos das empresas, né? Então, processamento de dados, aprendizagem de máquina, armazenamento de informações através dos storages, comunicação, tudo isso está ali armazenado dentro da sala de piso branco. Agora, é importante salientar que esse ambiente dentro do data center é um ambiente extremamente restrito. Muitas vezes você chama essa área de red zone, né? Que é uma área que ninguém pode entrar. Às vezes nem o dono, dependendo do tipo de contrato que você tem com o seu cliente, nem o dono do data center, o dono do host colocation pode entrar nessa área sem a permissão expressa do seu cliente final. Né? Ali é uma área restrita muitas vezes ao cliente, né? Que tem processos super críticos lá dentro. Então, dentro de um data center, você estrutura as zonas, né, como se fosse uma cebola, né, em camadas. Então, você tem um miolinho ali, que é o red zone, ou a sala de piso branco, onde fica o processo dos clientes. E aí você vai tendo áreas maiores, né, com camadas de acesso, com biometria, cartão de acesso. Né, e cada vez que você vai entrando dentro dessas cascas da cebola, menos gente vai tendo acesso para interagir nas regiões centrais do data center. É assim que funciona a segurança de um data center. É só o Tom Cruise que ele consegue fazer, né? Ele vem por cima, abre ali um buraquinho, entra e pega o chip, né? Só ele. Tiago, você tá me contando, você tá abrindo aqui pra gente muito sobre a estrutura. Eu imagino que devem ter contratos de seguro bilhardários para isso, né? Porque, querendo ou não, sinistro não manda recado, né? Existe de fato seguro para data center ou não? Existe. Totalmente risco dos atores envolventes? Existe, claro, existem contratos. Todo data center tem que ter seguro, né? Tem que ter seguro tanto para dano ao patrimônio quanto de responsabilidade civil, criminal. Todos os seguros usuais que uma indústria tem, o data center tem que ter também. E o custo seguro vai variar de acordo com o porte do data center, de acordo com a precificação do ativo, de acordo com os níveis de segurança, por exemplo, contra incêndio que você tem. Geralmente o mercado costumava usar os estándares da FM Global, né, que é uma gigante do setor. Então você tem, por exemplo, um data center, usualmente sistemas de combate bastante avançados. As salas mais críticas você tem combate ou com gás ou com water mist, né, para extinguir qualquer foco de incêndio de forma bastante eficaz e prematura. Você tem sistemas de detecção bastante avançados, como beam detectors, né, que são feixes infravermelho que cruzam o teto do seu data center ali, e qualquer gás proveniente de queima, o particulado proveniente de queima, aquele feixe detecta e vai lançar uma informação para a central de incêndio. Você tem VESDAs, né, que são equipamentos para detecção precoce de fumaça, né? Também é um biquinho ali que fica sugando o ar do ambiente, leva aquele ar para um espectrômetro, né? E qualquer particulado proveniente de queima ele também detecta, vai mandar uma informação para o teu sistema de incêndio, para a tua central de incêndio. Você tem detectores comuns ali para áreas menos nobres, né? Que são detectores de fumaça. E, via de regra, você estrutura seu sistema de detecção a incêndio através de laços cruzados desses sistemas que são diferentes. Então, se eu tenho dois sistemas informando, olha, eu tenho um risco de incêndio, eu tenho um incêndio em curso aqui, aí você vai startar todo o processo de combate, né, de extinção. Né? Às vezes com disparo de gás, ou disparo de water mist, enfim. É assim que funciona o sistema de detecção e combate de incêndio e de um data center.
tipicamente. É realmente muito... Você trabalha com uma rotina de prevenção muito grande, né? Pensando no mercado de data center, quais são as tendências que você enxerga para os próximos 2 a 5 anos? Se eventualmente 5 anos for muito tempo para esse tipo de mercado, o que você imagina finalzinho de 2024 até 2026? O que você espera desse mercado? Bom, eu vou chover um pouquinho numa olhada aqui, mas Sim. É importante falar, eu acho que todas as práticas de sustentabilidade, né, dentro de um framework de ESG são importantíssimas. Então, hoje você vê os grandes clientes de data center, como Google, Microsoft, todas aí com metas muito arrojadas de descarbonização. E quando a gente fala de descarbonização, eles estão olhando toda a cadeia produtiva, inclusive você que está provendo serviço de colocation para esses clientes. E obviamente não só por isso, mas a sociedade como um todo tem colocado uma pressão bastante forte para que as empresas que tenham grande impacto dentro da sociedade, né, se conscientizem da importância, né, de você ter uma prática sustentável, né, de você preservar o meio ambiente. Então as empresas elas precisam, os data centers, os host collocations, precisam se preocupar com isso. E isso tem ocorrido através de escolha de fontes geradoras mais eficientes, né, de fontes renováveis, né, ou até indo para autoprodução, né, para tentar fazer o net zero, né, zerar a sua pegada de carbono dentro do ambiente em que ele se insere. Obviamente o tratamento de resíduos é igualmente importante, então muitas vezes um data center ele gera resíduos que precisam ser tratados. Você vai fazer a manutenção de um motor, você tem óleos ali que precisam ser adequadamente descartados. O data center, o coração do data center são as baterias dos seus UPS, que via de regra tem elementos que precisam ser reciclados, como chumbo, ácido, né? Então as baterias chumbo ácido, elas precisam ter uma destinação correta no final da sua vida útil, inclusive tem um valor agregado que você pode recuperar dessa reciclagem. Ponto de atenção especial às baterias de lítio, né? Porque o mercado passou por um hype de bateria de íon lítio aí, e só um pouco depois começaram a ver que principalmente pelos carros elétricos, né? Começaram a ver que aquele ciclo ainda não estava muito bem amadurecido, porque hoje você não tem uma tecnologia de reciclagem consolidada para essas baterias de lítio. Então, ao final da vida útil dessas baterias, você vai ficar com um passivo ambiental nas suas mãos, ainda que você retorne aquilo para o fabricante. Tem contratos bem redatados que o fabricante vai absorver aquilo, o próprio fabricante ainda não tem a tecnologia para reciclar aquilo, para tratar aquilo. Fora isso, a produção de uma bateria de lítio ela é extremamente danosa para o meio ambiente, né? Ela consome muita água, ela gera muito carbono. Então são desafios. Eu acho que é uma tecnologia fantástica do ponto de vista de compactação, de peso, etc. Mas existem desafios que ainda precisam ser superados do meu ponto de vista. E hoje você tem baterias de chumbo puro que tem a performance similar tanto em tempo de vida útil, né, quanto em custo, e que podem ser utilizadas e ter um ciclo muito mais maduro de reutilização daqueles insumos, né? Então é o que a gente chama de economia circular dentro do jargão de ESG. Fora isso, as baterias de lítio ainda têm o problema do risco de incêndio, né? Quando ela entra em combustão, você tem ali uma reação exotérmica que é bastante importante. Então eu não estou desmerecendo aqui a tecnologia. Eu acho que é uma tecnologia que tem muito potencial, mas ainda tem alguns desafios que precisam ser observados quando você opta pela adoção desse tipo de bateria. Fora isso, fora as pressões ambientais, né, você tem as pressões sociais, que eu já comentei em algumas perguntas pregressas. Você tem que ter a visão de que você precisa formar profissionais dentro da região que você se insere, para que você realmente tenha uma
recuperação sustentável no médio e longo prazo, né? E saindo um pouco ali da seara de ESG, de sustentabilidade, eu diria que uma outra tendência de mercado, aí já olhando um pouco mais para o campo tecnológico, são as novas tecnologias de refrigeração, né? Hoje, como eu te falei, as densidades por rack elas têm aumentado muito. E a refrigeração por ar, unicamente, exclusivamente, ela já não vai ser mais suficiente. Então, as tecnologias de liquid cooling, elas estão ali, hoje elas são o hype, né, do mercado, elas estão ali na boca de todo gestor de data center, né, e estão olhando, estão buscando por isso, né, e os parceiros de negócio também estão buscando desenvolver essas tecnologias. Então, basicamente, se eu fosse ter que nomear as principais, essas são as que eu mencionaria de momento. Excelente. Thiago, você começou a trabalhar nessa área quando talvez ela tinha menos exposição do que ela tem hoje. Você teve algum mentor, alguém que te orientou em algum momento da tua carreira, alguém que muitas vezes você se espelhava? Olha, vou te falar que no início da minha carreira eu tive que ser muito autodidata, viu? A gente era... É o ônus e o bônus de você... Eu não vou dizer que você foi o pioneiro, obviamente, mas você foi um dos desbravadores. A gente frequentemente era posto diante do desafio, era jogado aos leões ali e tinha que se virar. Tinha que fazer dar certo. Excelente, né? Porque você, como a gente fala lá no chão de fábrica, né? No canteiro de obra, a gente cria casca. Exato. Né? Então a gente fica mais resistente para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Mas um pouco mais à frente, né, depois de ter avançado bastante nos meus estudos, né, de ter tirado 3 certificações em data center, né, de ter feito ali, na época eu tinha 2 MBAs, agora, como eu te falei, estou concluindo o 3º na Dom Cabral, que tem me aportado uma gama de conhecimento incrível. Mas antes disso, eu tive a oportunidade de estruturar toda a operação do Brasil para a última empresa em que eu estive. Na época ela se chamava Nabiax. E nesta oportunidade eu tive um gestor incrível. Ele se chamava, depois vou até pedir desculpa, mas eu vou falar o nome dele. Ele se chamava Guilhermo Benito, um espanhol, e cara, foi um dos melhores gestores que eu tive na minha vida. Realmente profissional, sem reparos. Excelente gestor de pessoas, com conhecimento técnico ímpar. Me ensinou muita coisa sobre liderança de pessoas, me ajudou a desenvolver soft skills. Enfim, eu acho que esse profissional foi se eu pudesse citar um líder incrível, um líder nato, eu citaria ele como um profissional que realmente fez diferença na minha carreira. Se eu pudesse hipoteticamente voltar no tempo, que dica que você daria para o Thiago Tonhozzi, tá no começo de carreira de data center? Qual é a dica de ouro que você falaria para ele? Falar, cara, faça isso ou presta atenção naquilo. O que seria? Comece a desenvolver seus soft skills antes. Porque, como eu te falei, né, para um líder de data center isso é imprescindível. Né, você ter a visão global do negócio, você, né, ser mais flexível, né, mesmo às vezes você tendo razão, você tem que abrir mão, né, para alcançar um objetivo ali na frente. Muito bom. Thiago, estamos já caminhando para o nosso final. Mesmo sabendo que você trabalha 24/7, no tempo livre, o que você faz? Alguma dica de livro? Algo que você tenha visto que você queira indicar para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente? Bom, eu acho que como a maior parte dos meus pares aí dentro desse mercado, sou um pouco workaholic, então as minhas leituras elas são muito técnicas, né? Ultimamente eu tinha me dedicado bastante, também em virtude do MBA que me despertou essa chama, literatura sobre estratégia de negócio, estratégia empresarial. Então, desde os autores mais clássicos como Porter, né, onde você estuda ali as técnicas clássicas mais racionais, estratégia de negócio, né, SWOT, Pestel,
Verriel e outras, até os autores mais contemporâneos, como Mintzberg, que já tem uma visão mesclada entre o clássico e o contemporâneo, o Collis, que já tem uma visão mais pragmática ali, dizendo que você tem que observar ali quais são as suas renúncias dentro do negócio. Eu enxergo que hoje, né, para você ter uma estratégia eficaz dentro do ambiente de negócios, você não pode mais enxergar a estratégia como algo estático. É algo que você escreve na pedra e vai seguir aquilo por 3 anos, 5 anos, mesmo porque a experiência, principalmente nesse mundo super acelerado que a gente vive, né, as experiências recentes já têm demonstrado que muitas vezes uma aplicação crua e obtusa de uma técnica clássica de estratégia empresarial pode resultar em um fracasso retumbante. Eu entendo que hoje, para você ter uma estratégia bem executada dentro de uma empresa, você deve considerar a estratégia como um processo, como um verbo, né? Sempre observando os inputs que você recebe no dia a dia e tendo a flexibilidade para fazer as correções de rota que sejam necessárias para atingir o seu objetivo. Mas saindo um pouquinho da literatura, que é meio nerd, né, falar só disso, cara, no meu tempo livre eu adoro viajar, gosto muito de viajar, passeio com minha família, ou mesmo sozinho, não tenho problema com isso. Conhecer novas culturas, aprender novos idiomas. Qual foi a última viagem? A última viagem que eu fiz, eu fui para México, depois Nova York. E aí, essa foi a última. Foi agora, inclusive, nesse mês que passou. Fiquei um tempinho ali descobrindo um pouquinho da cultura local. E aprender idiomas também é algo que eu gosto muito, né? Falo inglês, falo espanhol, me arrisquei há um tempo atrás a iniciar um mandarim, foi até o nível intermediário, mas parei, já esqueci tudo também, preciso retomar. É muito diferente, né? Muito diferente. Thiago, uma dúvida que me vem aqui agora. Existe um maior data center do mundo, ou os maiores? Se sim, é onde fica, mais ou menos, assim. Dá uma ideia de tamanho. Existem data centers gigantes. Não é mais o que o mercado procura. Geralmente agora os data centers eles têm sido construídos em portes menores, obedecendo ali a alguma coisa que propicia uma maior escalabilidade, né? Mesmo porque, como eu te falei, são negócios, né? Então é meio complicado para o investidor imobilizar tudo aquilo de dinheiro sem ter um retorno num horizonte de prazo adequado. Então hoje em dia se procura fazer data centers que possam crescer paulatinamente de acordo com a chegada da demanda. Existem sim data centers enormes, a maior parte deles estão nos Estados Unidos, são de grandes hyperscalers. E dentro do que você trouxe para a gente aqui tem um potencial gigantesco, né? Sim. O Brasil hoje é um hub, né, para esse tipo de tecnologia. Primeiro, por suas condições climáticas favoráveis, né, com condições naturais favoráveis. Segundo, porque nós temos uma matriz energética extremamente limpa e sustentável. Terceiro, porque nós temos ali uma conectividade, um nível de latência adequado. Então, hoje eu apostaria o Brasil como uma das bolas da vez aí para o setor de data center, né? Se a gente for falar em América Latina, talvez Brasil, Chile e México, né, seriam os 3 principais. Muito bom. Mari, alguma coisa que você queira perguntar para essa aula sobre data center? Não, acho que só agradecer, porque quando a gente pensa em data center, a gente pensa nos hacks, nos robôs. Exato. E eu acho que você trouxe uma visão mais humana dos processos, né, da importância das pessoas, que eu acho que não é claro e trivial para todo mundo. Então eu queria agradecer a gentileza de você estar aqui e compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas falando, perguntando para você, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Thiago, tem alguma coisa sobre data center que você queria falar que a gente não te perguntou, ou saímos daqui com um conhecimento básico 2, assim? Tem uma coisa que eu até esqueci de falar numa das perguntas que vocês fizeram. Por que o data center ele fica tão afastado, né?
E a gente comentou que o data center, porque um grande data center fica afastado, e a gente falou, um grande data center fica afastado porque ele demanda um espaço territorial muito grande. Mas existe uma outra tendência de mercado também, que são os data centers edge, e esses muitas vezes são transparentes para o público em geral, e eles ficam localizados perto da carga consumidora, então dentro dos grandes centros urbanos, dentro das grandes cidades, né? E eles também têm sido uma tendência hoje dentro desse nosso mercado, porque eles são essenciais para que as tecnologias 5G e IoT, na internet das coisas, funcionem adequadamente. Então, existem sim data centers menorzinhos que estão localizados perto dos grandes centros urbanos, né, e tem uma tendência de crescimento, de construção bastante importante dentro do nosso segmento, que estão ali e ninguém vê. Por que eles estão perto, né, dos centros consumidores? Porque para alguma coisa que utilize a internet das coisas, o 5G, a latência tem que ser muito baixa. A comunicação entre o processamento e o consumidor tem que ser muito pequena. Imagina você ter um veículo autônomo que está constantemente conectando com o data center. Se a latência for muito grande, até ele mandar o sinal e receber a resposta do que ele tem que fazer, ele já bateu na parede. Já bateu o carro. Né? Então, isso é bastante importante mencionar. Né? Eles estão mais perto do que a gente imagina. Exato. Sim, talvez haja algum ao seu lado e você não saiba. Muito bom, Thiago, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua carreira com a gente, principalmente sobre algo que faz parte do nosso dia a dia, e eu garanto que, assim como a gente, muita gente não tinha a menor ideia de como funcionava. Então, obrigado. Casa vai estar sempre aberta para você. Muito Surgindo obrigado. Alguma coisa que impacte a nossa vida, você é sempre bem-vindo para dizer o porquê. Fantástico, agradeço a receptividade e a cortesia, e só espero poder voltar em breve. Com certeza. Para você que está vendo a gente, muito obrigado e até o próximo episódio.